Boa tarde, eu sou Vitor. Irei falar o que é uma variante e como surgem. Enquanto um vírus vai se replicando, uma diversidade de erros em sua maquinária dá origem a vírus filhos, com mutações. Se as mutações forem desvantajosas para esses filhotes virais, eles serão eliminados da população. Mas, se forem vantajosos ou não interferirem em nada, são mantidas. E, aí, cada filho mutante pode gerar sua própria nova linhagem. Olá, boa tarde. Meu nome é Bárbara, sou do nono D e hoje eu vou falar um pouco sobre as principais variantes do coronavírus. Apesar de terem mutações diferentes, elas guardam semelhanças como maior capacidade de transmissão da Covid-19. A primeira variante, a variante alfa, a antiga B.1.1.7, identificada no Reino Unido. A segunda variante, a variante beta, a antiga B.1.351, identificada na África do Sul. A terceira variante, a variante gama, a antiga P.1, identificada no Brasil. E a quarta variante, a variante delta, a antiga B.1.617.2, identificada na Índia. Boa tarde, eu sou a Camila e eu vou falar sobre as variantes no Brasil. Com a circulação do vírus no Brasil, fica mais propício a chegada de variantes. Algumas variantes não apresentam nenhuma preocupação, mas outras, como a P1, identificada em Manaus, a do Reino Unido, a da África do Sul e a da Índia, são classificadas pela OMS como variantes de preocupação, uma vez que pesquisas indicam que elas são altamente transmissíveis e capazes de deflagrar casos mais graves de Covid. Mais de 1.000 variantes já foram detectadas no mundo, das quais quase 100 circulam no Brasil, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. O principal problema disso, segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, é que ao deixar o coronavírus circular livremente, o Brasil está jogando uma roleta russa epidemiológica, ao gerar circunstâncias propícias para que uma nova variante surja e seja resistente às vacinas atualmente disponíveis, o que por enquanto ainda não aconteceu. Olá, meu nome é Larissa e irei falar sobre a mobilidade mundial. Com o anúncio das restrições aos viajantes do Brasil, feito pela França nesta terça-feira 13, o país toma barreiras de entrada impostas como forma de tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19. Particularmente, a variante brasileira do vírus, em ao menos 22 nações, de acordo com o levantamento feito a partir de dados da LATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, os dados atualizados até esta quarta-feira, 14, referem-se apenas a países que adotaram medidas específicas contra o Brasil. Assim, ficam de fora do levantamento países como a China, por exemplo, que fechou suas fronteiras de maneira mais generalizada. Pessoas que Pessoas que estiveram no Brasil em um período de 14 dias antes de viajar não podem entrar na Arábia Saudita, Irã, Itália, Japão, Omã, San Marino e Vaticano. No Reino Unido, o prazo estabelecido como margem de segurança é de 10 dias, mas os viajantes precisam se comprometer a ficar em quarentena em solo britânico por 11 noites. Na Alemanha, quem esteve no Brasil só pode entrar se comprovar fazer parte de alguma das poucas exceções às regras, sendo familiar de um cidadão alemão, por exemplo, mesmo a vizinha Argentina.
fechou as portas até pelo menos o final deste mês a quem sair do Brasil. Meu nome é Manuela e eu vou continuar o assunto mobilidade mundial. O principal temor desses países é o maior potencial de contágio e letalidade das variantes brasileiras do coronavírus. São elas a P1, originária de Manaus, e já dominante em pelo menos 6 estados brasileiros, fora do Amazonas, e a P2, de grande circulação no Brasil e primeiro identificada no Rio de Janeiro. Além das cepas brasileiras, também foram identificadas variantes do coronavírus no Reino Unido, na África do Sul e nos Estados Unidos. Em geral, de acordo com o conhecimento científico acumulado até agora, essas novas versões do coronavírus tendem a ser mais transmissíveis e surgem como consequência do descontrole da pandemia e da alta circulação de pessoas, caso do Brasil. Quanto mais o vírus circula, maiores as chances de mutação surgirem. Algumas delas facilitam a entrada do vírus nas células ou então impedem a ação de anticorpos neutralizantes. Assim, embora a maior parte dos países que impuseram restrições ao Brasil tenham taxas de transmissões maiores que a brasileira, as medidas se justificam pelo temor de que as variantes agravem a crise sanitária, sobrecarregando sistemas de saúde e elevando o número de mortes. A taxa de transmissão, também chamada de R, indica para quantas pessoas, em média, cada infectado transmite o vírus. Quando está acima de 1, significa que a velocidade do contágio é crescente. Entre os 22 países analisados, o Irã é o que apresenta o maior índice, segundo os dados compilados pelo portal Origin Data. Isso significa que cada 100 infectados por coronavírus no Irã contaminam outros 143, que, por sua vez, infectam mais 204, que contagiam 292, e assim sucessivamente, espalhando a doença de forma cada vez mais rápida. A taxa do Brasil é 1,01, o quinto menor da lista, o que significa, segundo o índice, que a transmissão é mais lenta, mas ainda progressiva. Com R abaixo de 1 nos países da lista estão apenas San Marino, Reino Unido, Áustria e Itália. Os países que impõem barreiras no Brasil são Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Áustria, Bangladesh, não sei, Cidade do Vaticano, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Irã, Itália, Japão, Marrocos, Omã, Paquistão, Peru, Reino Unido, San Marino, São Martino e Turquia. Pode parar a apresentação, já acabou?